Com vocês, a missionária Zara Gentil, da Casa das Nações, em Macapá, no estado do Amapá. Descrevendo um pouquinho dela. É uma senhora de pele clara, de estatura mediana, tem olhos azuis, cabelos grisalhos, usa óculos e está usando um vestido estampado. Neste momento, ela está na sala de sua casa. Olá, bom dia. Alguém mais aí que perdeu o sono? Vamos aproveitar então para pensarmos um pouco do que a palavra de Deus nos fala nesse momento. Salmo de número 40, versículo de número 8, que diz assim: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. E eu quero parar um pouco para pensar o que fazer, o que saber, o que entender de vontade de Deus. Que o salmista diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro vamos conceituar o que é vontade. Vontade é aquela capacidade de tomar decisão. Também indica o poder de escolha. Mateus capítulo 6, versículo 10 diz que na oração instruída por Cristo para fazermos, que é o Pai Nosso, diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, como é feita no céu. Eu quero fazer uma abordagem com você aqui rapidinho, 9 fatos sobre a vontade de Deus. E o primeiro fato, ele está lá no livro de Mateus capítulo 6, versículo 10. Uma ordenança: ore para que seja feita a vontade do Senhor na terra. Esse 6:10 é o mesmo versículo, que é: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Nas suas orações, sempre lembre de concluí-la ou iniciá-la, mas sempre fazendo a menção: venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade. Então, a vontade de Deus, ela tem que ser orada, peticionada. O segundo fato em relação à vontade de Deus, a gente encontra no livro de João, capítulo 4, versículo 34, que diz que faça da vontade de Deus a sua comida. Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e de realizar a sua obra. Então, o segundo fato em relação à vontade de Deus é fazê-la como Cristo fez, fazer dela a sua comida, a sua alimentação. Esse fato aí tem a ver com a questão da mulher samaritana. Então, enquanto os discípulos estavam preocupados em ir em busca de alimentação para o corpo, e Jesus, quando lhe é ofertado, ele diz isso, né? Que a comida dele é fazer a vontade de Deus. O terceiro fato sobre a vontade de Deus é que nós devemos procurar a vontade de Deus assim como Cristo a procurou. E aí a gente vê em João 5, versículo 30, que diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Então, como eu ouço, assim eu julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade. O próprio Jesus dizia que ele não buscava a vontade dele, mas a vontade do Pai que me enviou. O quarto fato sobre a vontade de Deus é que nós precisamos compreender a vontade de Deus. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 17, diz: pelo que não sejais insensatos,
mas entendeis qual seja a vontade do Senhor para todas as circunstâncias da nossa vida. Precisamos procurar compreender qual é a vontade de Deus. O quinto fato é que nós devemos fazer a vontade de Deus de todo o coração. Isso está lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 6. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O sexto fato relacionado à vontade de Deus, que nós temos que viver a vontade de Deus. Isso está no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11, em diante, que diz: porque assim é a vontade de Deus, que você fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Então, eu não sei se essa palavra, ativismo, em auxiliar o próximo, em atos de justiça, que são os atos de bondade, são atos de justiça, que fazendo a vontade de Deus, fazendo bem, e fazer o bem é a vontade de Deus, isso a gente dá, fecha a boca, dos homens ignorantes que são levados pela loucura. E o sétimo fato em relação à vontade de Deus está em duas passagens bíblicas, 1 Timóteo 2,4 e 2 Pedro 3,9. Qual é o sétimo fato? É que todos sejam salvos. 1 Timóteo diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E 2 Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, e é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Quando você busca no Novo Testamento o Jesus como o pregador do Evangelho, ele inicia a pregação dele com essa palavra: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Arrepender-nos do quê? De tudo aquilo que não foi de bom e nem de bem que fizemos para alguém, para nós mesmos e para Deus. Tudo aquilo que contraria a justiça, tudo aquilo que contraria a boa convivência, tudo aquilo que tenha sido corrompido por nós. Nós sabemos que a geração em que nós vivenciamos, ela é tendenciosa a cortar laços com aquilo que está estabelecido desde o princípio, é desfazer do estereótipo já existente, das leis divinas, daquilo que está estabelecido. A maior ruptura com o contexto de normatização divina é o amor. Amai-vos uns aos outros. E a gente se depara hoje com muita falta de amor, a gente depara com muitas pessoas ressentidas, magoadas, cheias de ira, cheias de ódio, que se opõem às ordenanças, que se opõem a viver em harmonia, a viver para o outro, e há uma centralidade no eu. Vamos ao oitavo fato, que é Romanos 12, 2. O oitavo fato em relação à questão da vontade de Deus é que nós não nos conformemos com este mundo, que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que
experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então só vamos experimentar essa vontade de Deus, vontade essa que é boa, vontade essa que é agradável, vontade essa que é perfeita, se nós não nos conformarmos com este mundo, não sermos colocados na formatação mundana. E aí você sabe qual é a formatação desse mundo, onde impera o adultério, onde impera as mentiras, onde impera a corrupção. Essa é a formatação do mundo. E a Bíblia diz: não se coloque nessa forma. Nos teus relacionamentos familiares, conjugais, não formata nesta formatação do mundo. Então não se conforme com o mundo. Porque se você não atentar para essa especificação da palavra de Deus, você jamais vai conhecer a vontade de Deus. E por fim, o nono fato relacionado à vontade de Deus é que possua o nosso corpo em santidade. E cada um de nós venhamos vivenciar a santidade, não aquelas que pós-morte, ou a pessoa era santa, etc. e tal, e tendo toda a sua vida formatada pelo mundo. A santidade ela pode ser vivenciada hoje, e a santidade é a formatação de Deus para nossas vidas. E nós devemos nos conformar com a forma de Deus para nós. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz que, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vocês se abstenham da prostituição e que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, em santificação e honra, não na paixão de concupiscências, como os gentios ou como as pessoas que não conhecem a Deus. Então essa é uma palavra para aqueles que conhecem a Deus, que sabem que Ele é o Criador do universo, que Ele é o dominador de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as nações. Aquela situação de já termos frequentado algumas reuniões onde a centralidade está na pessoa de Deus. Então diz aqui, você que conhece ao Senhor, honre o seu corpo, santifique-se, não cometa as coisas que desagradam a palavra de Deus. E por falar em palavra de Deus, você sabe assim, quando nós adquirimos qualquer objeto, até, digamos, esse celular que eu estou segurando, ele vem com seu manual, geladeira, qualquer eletroeletrônico, ele vem com seu manual. Até as caixas de remédio vêm com seu manual, né? Como se deve usar, as consequências e etc. e tal. E o ser humano foi feito e ele veio com o manual. E o manual de como funciona bem o ser humano é a Bíblia. Então eu te incentivo para ler a Bíblia. Vamos ocupar esse tempo do stop de Deus para a humanidade, aprendermos mais dele e com ele, meditando na palavra dele. Então arranja um tempinho, arranja um tempo, deleites. Antigamente eu tinha assim mais, vamos dizer, acho que é essa palavra, mais apreço no Antigo Testamento pelo livro de Neemias. Eu me atinha assim mais a ele. Mas depois eu comecei a me dedicar a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e a palavra de Deus é tão prazerosa. E foi fazendo essa leitura que eu fui descobrindo o quanto eu estava na formatação do mundo, o quanto as minhas ações
os meus pensamentos, as minhas reações estavam dentro da formatação do mundo, e principalmente no contexto da reação. E a palavra, ela vai nos confrontando, ela vai nos mostrando o quanto nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Uma definição bem infantil para pecado: pecado é tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos e tudo que nós fazemos que não agrada o Deus Criador do próprio homem. Então, fique nesse momento, eu vou pedir a Deus que você se desperte, né? Tenha sede de conhecer como funciona bem, como você pode até mesmo, para as enfermidades do corpo, como também da alma, encontrar a cura, encontrar os acessórios necessários. É na palavra do Senhor. Hoje eu estou no aprofundamento no livro de Salmos. E é tão delicioso estar diante da palavra daquele que nos ama. Saiba disso. Viu isso? Você é amada por Deus, e esse amor é imensurável. E esse que nos ama. Tudo que Ele quer que a gente conheça e saiba, ouça a palavra dEle. E hoje você viu o que é que Ele quer de mim e de você. Santidade. Santidade nas suas atitudes. E a gente só consegue ser santo com a palavra de Deus dentro de nós. E a palavra de Deus não é uma mera letra, a palavra de Deus é uma pessoa. E a pessoa essa está descrita assim, que no princípio Ele era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo é a palavra, e a palavra é Deus. Tenha a palavra dentro de você, você está tendo Deus no governo da sua vida. Então agora fica um beijo no coração de vocês, e muito obrigado por estar junto comigo nesse momento que o sono foi dar uma volta bem ali, mas acho que daqui a pouco ele volta. Muito obrigada. Beijo no coração de vocês.